Nani Água. Edu me perguntando se eu vou comentar sobre o concurso de auditores do Sindicefaz. Edu, eu fiz a consulta à SAEB e a SAEB informou que todos os aprovados no concurso foram convocados, que tem, me parece, 5 situações de pessoas que foram classificadas, mas estavam além da lista dos aprovados, do número de vagas do concurso, e que essas pessoas a SAEB não vai chamar. E ela legalmente tem cobertura para não chamar, porque ela chamou todas as pessoas que estavam dentro do número de vagas do concurso. Me informou que esse assunto foi tratado também com o vice-governador João Leão e que eles já trataram sobre isso também com a Procuradoria-Geral do Estado, e o Estado encerrou. Não vai chamar as outras pessoas. Entendeu? Então, nos casos de vocês que eram excedentes, foi a referência que ele utilizou, eles não vão, infelizmente, não vão chamar. Qual é o nome aqui agora? Pati, Juliana, Daniela, Anak, Daniel, Maiara. Gente, qual... Oi, Graça. Charles, cadê você? Tem várias pessoas aqui pedindo para entrar. Só falta Charles. Bárbara Mora. Vou botar aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com Bárbara Mora. Aqui. Novamente aguardando Bárbara. Será que agora vai? Bárbara. Vocês estão vendo Bárbara aí? Já entrou? Para mim, eu não vejo. Ela vai entrar. Nara, dividir. Naira, ele vai entrar pelo da... Sim, eu já aceitei Bárbara, mas eu não sei o que é que está acontecendo. Bárbara que precisa aceitar, é isso? Ah, tá. Então, a minha parte eu estou fazendo certo, é isso que eu quero saber. Porque eu já aceitei Bárbara inúmeras vezes. Falta ela aceitar e entrar. Bora, Bárbara, vamos fazer a pressão aqui. Bora, Bárbara. Entra, Bárbara, chega à frente. Vamos lá. De novo, vou aqui, ó. Tá virando uma lenda essa entrada de Bárbara e de Charles. Vamos lá, gente, eu acredito, vocês vão conseguir. Juliana está dizendo que pode ser também um problema do Instagram, né? Essa hora é horrível, é muita live esse horário, é uma disputa horrorosa. Mas esse tema, gente, é tão bacana, a gente se preparou tanto para fazer esse bate-papo sobre a questão tributária.
Ela mandou o pedido, Julie, eu já aceitei. Ela mandou o pedido, eu aceitei. E eu também mandei para ver se ela. Eu já fiz tudo isso que você está dizendo aí, eu já estou craque, hein? Em aceitar as pessoas, eu não tenho mais esse problema, essa dificuldade de não saber como fazer. Já sei como fazer. Agora eu acho que ele está com algum problema aí, porque eu não sei mais o que fazer aqui, não. Olivia, hoje também é Dia Nacional dos Técnicos e Técnicas de Enfermagem. Isso, Jussara Santana, você que é técnica de enfermagem, meu abraço a você e a todas as técnicas, a maioria das pessoas, dos profissionais de saúde que estão contaminados pelo coronavírus, são os técnicos e técnicas de enfermagem. Então, esse segmento é o mais vulnerável dos trabalhadores na área de saúde. Nós estamos aqui absolutamente, tanto eu quanto minha equipe do gabinete, hoje a gente já fez uma postagem sobre as técnicas de enfermagem, agora vai, né? Ê, chegou! Veio! Nossa, que dificuldade! Menino! A Gente, tecnologia está botando você de cabelo branco aí. Que não, olha, luta! primeiro que eu não tenho Instagram, então já quero agradecer logo de cara a minha filha Bárbara. Mas eu não sabia como, enfim, a gente vai aprendendo. Deputada, me desculpe por esse transtorno e Sem problema, Charles. Caiu de novo, tá bom demais. Bárbara sai. Eu fico rindo porque eu acho que é de nervoso. Pronto, ó, Charles não tem Instagram, ele está entrando pelo Instagram da filha dele, que está tendo algumas interrupções, alguns probleminhas. Vamos ver se eles conseguem estabilizar, né? Não só entrar, mas estabilizar essa entrada aí, para que a gente possa começar a fala, a bater o papo sobre a. Para isso, Jussara está aqui corrigindo que ela é da enfermagem, né? Ela é técnica de enfermagem, mas ela também é ativista cultural, é do movimento do reggae. Claro, é da cultura e da saúde. Hoje é o dia dos. E aí, vamos lá, Bárbara? Vamos lá, jogar essa energia positiva, para ver se eles conseguem entrar. Farnésio dizendo que esse bate-papo vale muito a pena, vale sim. A gente está aqui na torcida para dar certo. Eu sei, no começo foi muito difícil para mim também, porque essa tecnologia é muito mais dominada pela juventude, pelos artistas, né, que faziam lives, as pessoas que mais usavam, e agora virou uma necessidade, porque com a pandemia, a live virou o espaço do debate, do bate-papo mais amplamente, e a gente fazer essa aldeia, né, de, de encontro, a aldeia global, virtual. Mais uma vez, Bárbara está aqui tentando, mas não está conseguindo. Vamos ver se ela consegue. Mas, gente, eu quero aqui, enquanto essa parte aí se resolve, se vai dar certo ou não, né? É importante a gente ter essa compreensão. Eu peço desculpas a vocês. Charles fez uma live super bacana, mas foi pelo YouTube, foi veiculada pelo YouTube. Foi com o governador Flávio Dino, foi maravilhosa, e outros governadores que também participaram. E a gente combinou, porque eu fiz no mandato de deputada estadual, nós fizemos um grande debate na Assembleia, lotado,
articulado pelo Sindicefaz, sobre a questão da reforma tributária solidária. Agora nós vamos debater o papel dos tributos nesse tempo, né? O papel da tributação para os estados e para o município nesses tempos de coronavírus. Essa é um desafio grande, nós precisamos saber, porque envolve a vida de todas as pessoas, como é que será o financiamento das políticas públicas. Eu vejo o esforço dos governadores do Nordeste, há um consórcio do Nordeste, o governador Rui Costa é o presidente desse consórcio, e eles estão buscando agir de maneira colaborativa, de maneira integrada, mas nada substitui, gente, o papel também do presidente da República, quem deveria liderar, dar uma voz de comando único para o país em relação ao enfrentamento a essa pandemia, deveria ser o presidente, cuidando das regiões mais fragilizadas, de quem precisa mais, liberando imediatamente os recursos. Os secretários da Fazenda tiveram que mandar ofício para o presidente, pedindo para ele sancionar a lei que foi votada no Congresso Nacional, que é uma lei que compensa, uma lei de ajuda aos estados e aos municípios, compensando a perda na arrecadação. E impressionante, quer dizer, o Congresso vota, aprova, e o presidente ficou sem sancionar a lei, fazendo cara de paisagem, e o Brasil nessa corrida desenfreada para chegar, infelizmente, a tendência é que cheguemos ao primeiro lugar em indicadores de morte pela Covid-19. O Brasil está acéfalo, o Brasil está sem liderança, nós não temos um presidente no nosso país liderando, coordenando as ações de todas as regiões do país, de todos os estados, para enfrentar esse problema do coronavírus. Nós não temos isso. Então, nós estamos vivendo um sofrimento triplo. A incerteza, essa situação de incerteza, a dor de ver tantas pessoas falecendo, morrendo, perdendo suas vidas. Então, é uma crise sanitária brutal. E você vê também, e você vê a crise econômica, o desemprego já crescente, né, aí acontecendo, e uma crise política absurda, uma crise política insana. Estamos vivendo no Brasil a era da insensatez. Ninguém nunca imaginou que pudesse ser assim. Então é isso, Adja. Estamos em regime de guerra e sem comando. É exatamente isso. Nossas vidas estão na mão de Deus, dos governadores, de quem, né, dos parlamentares, do campo democrático, que estão fazendo uma verdadeira peleja, que é importante. Muita gente que ataca, esses políticos tudo igual, coisa nenhuma. Nós somos uma minoria. Os que realmente têm compromisso com o povo é uma minoria. Mas é uma minoria que existe, que luta, que batalha, que vai para Brasília disputar orçamento, disputar política pública, defender direito dos trabalhadores. E eu sempre gosto de lembrar que política é matemática. Política é matemática. Minoria não faz grandes transformações. Nós temos que criar uma maioria política no Brasil que seja capaz de derrubar esse cara, esse presidente que está aí, porque ele está matando pessoas. Felizmente saiu agora uma pesquisa e ele está com 50% de rejeição. Ele está cada vez mais isolado, né, e cresce cada vez mais a insatisfação com a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma situação gravíssima, brutal. Você vê que o Ministério da Saúde, gente, está completamente militarizado. Nós temos um avanço da militarização da política,
Nós estamos num governo que é um governo militar, o Ministério da Saúde está tomado por militares, o ministro interino é um militar com experiência em paraquedismo, né? A grande experiência que ele tem é em paraquedismo. Ele não tem experiência em saúde. Então, é nessas mãos que nós estamos, e é muito terrível tudo isso. Mas parece que agora vai, Charles chegando aqui. Está hilário essa situação. É isso mesmo, Gilson. Esse homem não pode ser chamado de presidente, não pode mesmo, não. Ele é um genocida, realmente. O Adi já está dizendo, você e Daniel Almeida. Obrigada, querida. Eu que agradeço a vocês por esse apoio que vocês sempre me deram. Charles acabou de entrar, acabou de cair também. Gente, desculpa, mas está muito engraçado. Eu tenho que achar engraçado, não tem outra coisa para fazer. Ele realmente ele não está conseguindo, está acontecendo alguma coisa aí com o celular da filha dele, e ele não está. Olha, Bárbara, novamente, vamos ver se agora vai. Mara está aqui dizendo horrores. Ó, vai fazer o seguinte. Ó, Charles entrou aqui. Vamos lá, Charles. Será que agora segura? Eu não vou nem comemorar ainda. Eu nem vou comemorar ainda. Segura isso aí. Não mexe em nada. Nossa Senhora. Não tente ajustar, não tente melhorar. Para valer. Poxa, que bom. Agora tá te vendo direitinho. Oh, que legal. Poxa vida, me desculpa mais uma vez. Não foi por falta de tentativa, viu? Eu estou desde as 5h30 aqui a postos. Desde as 5h30 eu estou à disposição. Eu imagino, Charles. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo sobre a situação tributária, né? Sobre a questão tributária e o impacto da tributação nos municípios, no Estado, nesse momento de pandemia do coronavírus. Gente, como eu falei, Charles é um auditor fiscal de carreira, uma personalidade que tem um currículo vasto, de grande experiência na área da tributação, conhece como ninguém o sistema tributário brasileiro, mas não só, também de outros países, chegou à presidência da FENAFISCO com muito prestígio, com muita popularidade na área do fisco, dos auditores fiscais, dos agentes de tributo, vem percorrendo, não é uma figura só do Pará, com a experiência que já foi secretário, que é essa referência no estado dele, mas não é somente isso. Ele hoje tem uma experiência acumulada nacionalmente, tem intimidade com essa questão da tributação e, portanto, é alguém que pode nos ajudar neste debate. Eu digo que eu sou da área de educação, sou pedagoga, Charles, mas eu sou alguém que sempre fui muito curiosa, sempre quis entender um pouco de tudo, e a atividade política me empurra para compreender um pouco sobre essa situação da economia, lógico, do orçamento, das finanças. Eu fui da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Salvador, fiscalizando o orçamento, perdi noites estudando o orçamento de Salvador e fazendo indicações, revertendo as prioridades. Eu era da bancada da oposição ao lado do vereador Rui Costa, que hoje é governador do estado da Bahia. Então, por 10 anos eu fui vereadora de Salvador e hoje estou aqui com você e para fazer esse bate-papo, eu queria que você começasse falando um pouco, né, dando as boas-vindas aí para esse pessoal que não desistiu da gente, que está aqui, o Cinti Cefaz, você conhece muito bem o Cláudio, o Joaquim, o Adja,
todo esse time do Sindicefaz, sindicato muito ativo, muito proativo, e que nos ajudou na articulação, né, mobilização para essa live aqui de hoje. Então, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais. Queria que você dissesse como é que você está se sentindo diante essa mudança brusca do quadro no Brasil em função da pandemia e quais são as suas impressões, são os seus sentimentos, como é que você está vivenciando o isolamento social aí com sua família. Enfim, vamos começar por aí. A palavra é sua, Charles. Obrigado, deputada, companheira Olívia, pelo convite. Quero já de pronto agradecer ao Alexandre. A gente já se falou, sei lá, mais de 20 vezes aqui agora por telefone, aquela aflição para a gente garantir aí esse momento, né, que a gente combinou e eu estava aguardando com ansiedade, expectativa. Quero mandar um abraço para esse povo maravilhoso da Bahia, que eu adoro a Bahia, o povo, principalmente o seu povo, os companheiros e companheiras aí do Sindicefaz, a Marlúcia, que é também vice-presidente da FENAFISCO, né, grande companheira, o Joaquim, o Cláudio, aí o Pascoal, a Wadja, que eu acho até que vai participar da interação. Enfim, tem muitos amigos, o Bira, Jorge Claudemiro, enfim. Eu conheço esse povo todo aí, adoro esse povo e gosto muito de estar aí. Logo, logo a gente vai se encontrar para se abraçar, enfim, para tomar uma cerveja, bater papo, falar de coisas sérias e de coisas amenas também, porque a gente está falando só de tanta coisa séria, uma carga, uma energia muito pesada, a gente está passando aí por um momento assim muito difícil, mas também, viu, deputada, vai deixar muitas lições, muitos ensinamentos, né? Vai deixar. Foi preciso, e foi isso que o presidente Lula quis dizer ontem, né? Foi preciso esse monstro, essa pandemia para a gente, né, olhar para o SUS, olhar para o Estado, perceber o quão importante é o Estado na vida da gente. Só o Estado é capaz de coesionar a sociedade, não é, de proteger a vida, de construir o progresso, a paz social, a justiça, promover a justiça. Não é o mercado, é o Estado. Com certeza. Com certeza. Charles, eu tenho aqui uma questão que eu queria fazer para você, e nós vamos ter uma interação, algumas perguntas que eu já recebi de algumas pessoas, a exemplo da querida Georgina, do Diese. Georgina, Charles caiu, mas ele vai voltar, viu? Eu vou adiantando a pergunta, eu considero que é bem importante. Eu espero que Charles esteja ouvindo. Se ele não estiver, a gente repete. Mas Georgina, do Diese, que eu aproveito para mandar um abraço para ela, ela pergunta: as despesas do governo tendem a aumentar, tanto pelo enfrentamento à pandemia, né, o financiamento das políticas, do auxílio emergencial, investir mais no SUS, eles tinham congelado os recursos no SUS, agora estão se vendo na situação de ter que investir no Sistema Único de Saúde para dar conta da situação da pandemia. Mas também as perdas na arrecadação, para compensar as perdas na arrecadação. Aí a Georgina pergunta, devido à redução da atividade econômica, né, o enfrentamento à pandemia, a perda na arrecadação, é possível pensar numa reforma tributária com maior progressividade e taxação das grandes fortunas? Essa é a pergunta que nós vamos aceitando Bárbara aqui de volta. Essa é a pergunta que nós vamos fazer, porque é um desafio. Charles, não sei se você ouviu, mas eu vou repetir. Não, eu ouvi. Eu vi que caiu Ouviu? a conexão, mas eu consegui voltar, te escutei a pergunta da Georgina agora, não foi isso? Exatamente. Eu não perdi nada, então, além disso. Foi a pergunta é possível, Charles, no Brasil, a gente conseguir pautar e convencer o Congresso
a estabelecer um imposto sobre as grandes fortunas, a taxação das grandes fortunas? Ó, eu diria assim que eu trocaria o verbo precisar, perdão, se é possível, eu trocaria essa possibilidade por uma outra expressão, de necessidade. Na verdade, o Brasil precisa de um sistema progressivo. O que quer dizer isso? Ele precisa tributar mais as altas rendas e o grande patrimônio e tributar menos o consumo. Eu vou usar esses termos porque a gente aqui da área tributária, deputada, a gente usa muito esses nossos termos técnicos, enfim, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso exatamente. O que é regressividade e o que é progressividade? O nosso sistema tributário ele é regressivo. O que significa dizer isto? Ele tributa muito mais, ele onera muito mais as camadas mais pobres e muito menos as camadas mais ricas. Ele é muito regressivo, ele incide muito mais para baixo. Porque a tributação no Brasil ela incide muito sobre o consumo e a produção. Nós somos um dos países que mais cobra tributo no consumo. Por outro lado, nós somos um dos países do mundo que menos tributa renda e patrimônio. Vou dar um exemplo para vocês. Utiliza-se sempre como parâmetro, como referência, os Estados Unidos, um país liberal, ultraliberal. Mas veja, eu posso usar, a gente às vezes usa exemplo da Suécia, da Dinamarca, e eu gosto de usar dos dois, tanto de uma Suécia, de uma Dinamarca, mas também como um país como os Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, a Dinamarca 67% da arrecadação de tributos da Dinamarca, 67% provém da renda e do patrimônio. E nos Estados Unidos, renda e patrimônio. E nos Estados Unidos, 60% é renda e patrimônio, em torno de 60%. Se a gente pegar uma média dos países da OCDE, a média da OCDE é de 40% renda e patrimônio. Você sabe quanto é no Brasil? 23%. Então, veja, a gente é quase um terço dos Estados Unidos. Um pouco mais da metade da média da OCDE. Por outro lado, nós somos um campeão de tributação na renda, no consumo. Então, nós temos que inverter. Tem uma coisa muito importante, deputada, que nós do fisco conhecemos e temos o dever de debater isso na sociedade e desmentir essa falácia. Que é o senso comum. No Brasil paga-se muito imposto, o problema é que os impostos são muito altos, a carga tributária é muito alta. Bom, isso é uma meia-verdade, como tal é uma mentira. Não é verdade que o Brasil cobra muito imposto de todo mundo. Não é verdade. É verdade que o Brasil cobra muito imposto dos mais pobres e da classe média. Mas é também verdade que o Brasil não cobra quase nada dos milionários. Então, isso precisa mudar. Agora, esse discurso de que o problema do Brasil é a alta carga tributária para todo mundo, a quem interessa esse discurso? Para os de cima, que não pagam, porque querem manter as coisas como estão. Então, nós temos que dizer isso. Então, exemplo. Imposto de renda pessoa física no Brasil. Imposto de renda pessoa física. A alíquota máxima no Brasil do imposto de renda pessoa física, o teto é de 27,5%. 27,5%. Tá? Então, para dar exemplo, na média, o nosso imposto de renda, a arrecadação de imposto de renda pessoa física no Brasil corresponde a 2,3% do PIB. Na OCDE, na média, a arrecadação do imposto de renda representa 8,5% do PIB. Então, nós temos que mudar o imposto de renda de modo que haja uma tributação maior sobre as altas rendas, é o que a gente está propondo, e nós precisamos isentar na base até 4 salários mínimos, isentar do imposto de renda e aumentar na ponta de cima. Agora sim, para finalizar, deputada, com esse congresso que nós temos, dá para fazer? Eu diria assim,
com esse Congresso, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil, sem uma forte mobilização da sociedade, sem um debate informado na sociedade. É muito difícil com o Congresso que nós temos. Se a gente não tiver informação, se a gente não conhecer um pouco a realidade, realmente fica impossível, porque esse Congresso nosso, majoritariamente, ele representa os interesses dos de cima, dos detentores do capital, dos grandes latifundiários, dos grileiros, não é? Da bancada da bala. Enfim, então, esse é o perfil do nosso Congresso. Então, é claro que esse tipo de proposta, ela conflita com o perfil e com os interesses que são majoritariamente representados no Congresso brasileiro. Verdade. É porque política é a correlação de forças, né, Charles? E o Congresso tem uma correlação de forças extremamente conservadora. É uma correlação de forças muito reacionária. Nós temos tido pequenas vitórias agora na pandemia, porque é uma situação muito gritante, a condição da pobreza, da miséria extrema. Observe que o auxílio emergencial ele foi aprovado para R$ 600, porque a bancada democrática pautou e lutou muito por isso. E a pandemia, ela chegou com muita força e ela chegou pelo topo da pirâmide. Se ela tivesse chegado por baixo, talvez nada tivesse acontecido. Mas como ela chegou por cima, e a saúde dos mais ricos, nesse contexto que nós estamos vivendo, depende também da saúde dos mais pobres, então chegou um momento assim de que, olha, não tem jeito, vai ter que dar os anéis para não perder os dedos. E aí a gente pôde ver essa situação do auxílio emergencial, os invisíveis para uns, né, aparecerem com tanta força, impressionante a quantidade de pessoas pobres que tem no país. Oh, o governo não sabia. Essas pessoas sempre existiram, sempre estiveram ali, sempre estiveram nas nossas falas, nos nossos discursos. Eles não ouviram porque não queriam ouvir. E essa questão da tributação no Brasil, as elites sempre utilizam, elas manipulam a classe média e os pobres com um discurso único. O Brasil é o país onde mais se paga imposto. E, de repente, as pessoas começam a repetir isso também. E achar que é igual para todo mundo. Aí o discurso da elite vira o discurso do pobre, vira o discurso da classe média. E as pessoas não param para discutir, peraí, quem é que está pagando imposto? Quem está pagando somos nós. Quer dizer, todo trabalhador paga imposto, imposto incide sobre o consumo, uma pessoa que compra um feijão, um arroz, um açúcar, todo mundo está pagando, da doméstica até. E não tem a taxação das grandes fortunas, a gente já discutiu, inclusive, sobre isso. No governo de Fernando Henrique, eles derrubaram a taxação sobre lucros e dividendos, o que é uma verdadeira aberração. É uma aberração. E nesse governo de Bolsonaro, com essa composição que está posta aí, é muito mais difícil. E aí o Rubens, ele vem com uma pergunta, eu acho que você respondeu parte dela, mas eu quero aqui registrar, e se você puder fazer outros comentários, Rubens Santiago, que também é do Fisco, e hoje ele é assessor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E ele pergunta, já foi presidente, claro, do Sindicefaz, em que a proposta da FENAFISCO se diferencia de outros projetos, Charles, que também tramitam no Congresso Nacional. A FENAFISCO hoje circula, dialoga com senadores, dialoga com deputados federais sobre a proposta de reforma tributária solidária. Mas nesse diálogo que vocês estabelecem, vocês sabem que também tem outros projetos que estão lá, e qual a diferença entre o de vocês e esses outros que já estão apresentados também por outros parlamentares? E é possível pensar, desculpem, e qual seria o impacto positivo dessa arrecadação para estados e municípios? Se a proposta do
da FENAFISCO passar, que impacto positivo ela terá para os estados e para os municípios, né? Para as cidades. Né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, um abraço para o Rubens, grande amigo, companheiro aí da Bahia, conheço. Você viu a quantidade de baianos que eu conheço? Você Você é um baiano, tá Cássio. amigos. Abraço para Rubinho aí, tá? Ó, Vive por aqui. Ó, Charles, ó, Carla Borges está passando aqui também, e ela está falando que é importante regulamentar o IGF, cadê? Carla Borges também é auditora, através da lei complementar, aumentar as faixas do imposto de renda e incidir sobre lanchas, aeronaves, né? Jet ski também, que não tem tributação, e na tributação do IPVA. Pronto, a beleza. palavra volta para você. O que a Carla falou tem a ver com o que o Rubens perguntou também, né? A proposta da FENAFISCO se diferencia das que tramitam na Câmara e no Senado, fundamentalmente porque é a única proposta que, aliás, foi apresentada por um conjunto de partidos, 6 partidos, do campo de oposição ao atual governo, inclusive o PCdoB, assinaram uma emenda aglutinativa, apresentaram a reforma tributária que tramita na Câmara e Senado. Inclusive tem uma comissão mista hoje, instalada. Essa comissão suspendeu seus trabalhos em razão aí da pandemia, mas ela estava funcionando, foi instalada no mês de março, no início de março, dia 3 de março, se não estou enganado, tá? Foi instalada ali. Essa comissão está apreciando 2 PECs que tramitavam, uma no Senado, outra na Câmara. No Senado, a PEC 110 e a na Câmara, a PEC 45. Essas 2 propostas, 2 PECs, elas têm diferenças entre si, mas elas têm muito mais semelhanças, porque elas tratam apenas da tributação no consumo, a que me referi antes. A questão da nossa tributação, a tributação no Brasil é complexa? É. Precisa simplificar? Precisa. Mas o maior problema da tributação brasileira não é o fato de ela ser complexa, é de ela ser injusta. São coisas diferentes. Você pode ter uma tributação bastante simples, mas ainda assim profundamente desigual. E você pode até ter uma tributação complexa, mas mais justa. Então, a gente tem que hierarquizar quais são os problemas. Essas PECs que tramitam na Câmara e no Senado, elas tratam a simplificação como o principal problema a ser enfrentado, a complexidade, né? Então, elas propõem um sistema mais simples no consumo. Ok, bom, a gente concorda que simplifique. Mas assim, e aí? Só isso? Não, o nosso maior problema não é esse. O nosso maior problema é que a gente precisa tributar a renda e patrimônio de maneira mais justa e para diminuir no consumo. Vocês estão propondo isso? Não. A FENAFISCO propõe. Propõe mudar a tabela do imposto de renda, propõe tributar IPVA, incidir sobre iate, sobre jet ski, sobre jatinho executivo, helicóptero executivo, porque IPVA no Brasil só alcança o veículo, né? Ele não alcança a lancha, o iate, o jet ski. Não, não alcança. Não alcança. Então tem que alcançar. O imposto de renda, eu falava há pouco. A nossa alíquota maior de imposto de renda é 27,5%. O que é que a gente propõe? 2 novas alíquotas. 35% e 40%. Ah, Charlie, mas isso é muito alto. Sim, alto para quem? Nós estamos propondo uma alíquota de 35%, deputada Rubens, para quem ganha acima de 40 salários mínimos por mês, até 60 salários mínimos. Então, olha, nós estamos falando de mais de 40 mil reais por mês. Uma alíquota de 35%. E uma alíquota de 40%, deputada, para quem ganha mais de 60 mil reais por mês. Uma alíquota de 40%. O que ainda coloca o Brasil abaixo da maioria dos países desenvolvidos. No Japão, na Dinamarca, na Suécia, o imposto de renda, a alíquota máxima é superior a 50%. E em países, por exemplo, como França, Itália, Alemanha, Portugal,
Nesses países, o imposto de renda está entre 40% e 50% a alíquota máxima. Entre 40% e 50%. Nós estamos propondo até 40%. E nós estamos propondo agora, mais recentemente, durante essa pandemia, uma contribuição social sobre altas rendas. Nós estamos propondo uma taxação especial sobre quem ganha mais de 80 mil reais de 20%. Nós podemos arrecadar com isso cerca de 72 milhões só com essa contribuição social. E estamos propondo um fundo de emergência para socorrer estados e municípios, no valor de 100 bilhões. Porque, veja, quando a gente fortalece o imposto de renda, por exemplo, que era para ser o principal imposto do Brasil, era para ser o imposto de renda, como é em todas as nações desenvolvidas. Quando a gente fortalece o imposto de renda, aumenta a arrecadação dele, nós também financiamos estados e municípios. Por quê? Porque estados e municípios participam da arrecadação do imposto de renda por intermédio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Estados e municípios, portanto, quanto o imposto de renda arrecada mais, eles também recebem mais recursos por intermédio do Fundo de Participação. Que, aliás, é um tema importantíssimo, que é outro, para finalizar, concluir o meu raciocínio. Nós temos que mudar o pacto federativo. Em que sentido? Há uma concentração muito grande de recursos na União e estados e municípios têm menos participação no bolo da arrecadação. E, por exemplo, nós estamos numa pandemia, deputada. Quem é efetivamente que está enfrentando essa pandemia no Brasil? Quem está enfrentando? Estados e municípios. Exatamente, mas são os que menos hospitais do Estado, principalmente, né? E os municípios. Tem uma outra coisa para finalizar, que não é uma proposta da reforma tributária, mas que é um problema importante a ser enfrentado. A Bahia, por exemplo. Nós temos um problema no Brasil crônico, grave, que é a chamada dívida ativa tributária. O que é isso? Todos os estados, isso vale também para a União, têm um grupo de contribuintes que foram autuados pelo fisco. Essa dívida, essa autuação foi apreciada, tramitou na esfera administrativa, foi julgada e ela se tornou uma dívida ativa em favor da sociedade. Contribuintes sonegaram, deixaram de recolher os seus impostos, o fisco trabalhou, às vezes passou meses num trabalho, um levantamento, e aí isso aí, o Estado é muito moroso e muito condescendente com o devedor ativo. Você tem uma ideia, deputada? A dívida ativa tributária do Estado da Bahia, para dar um exemplo, está em mais de 18 bilhões. Ou seja, existe uma dívida de mais de 18 bilhões de reais em favor do Estado da Bahia, que precisa ser cobrada. E olha que a Bahia, eu dou essa boa notícia para vocês, para servir de alento. A Bahia, em 2019, foi o estado que teve o melhor desempenho na recuperação dessa dívida, o melhor do país. E você sabe quanto foi o desempenho? A Bahia arrecadou em torno de 8% da dívida ativa. 8% é a melhor do Brasil. Você vê como é ridículo o desempenho na recuperação da dívida ativa tributária no país. Ao todo, no Brasil, se nós somarmos a dívida em favor de todos os estados, dá 1 trilhão de reais. A dívida ativa tributária no Pará, que é menor que a Bahia, é um estado com arrecadação menor que a Bahia, com menos poderio econômico que a Bahia, a nossa dívida tributária é de 24 bilhões, é até superior à da Bahia. Vocês verem como é o descalabro, o escândalo. Então é preciso também atuar muito fortemente para cobrar os sonegadores, ser mais rigoroso com o crime de sonegação no Brasil. Com certeza. A Carla Borges é muito elucidativa a sua fala e muito didática também. E eu sou super a favor, Charles, desse tipo de debate
Nós temos que popularizar o debate sobre tributação. Essa é uma matéria que precisa cair na boca do povo. O povo só vai se mobilizar quando entender o que é que isso pode significar. Enquanto ficar um assunto hermético, um assunto que vai ficar numa esfera dos grandes especialistas, nós não vamos ter uma força ativa popular capaz de pautar a necessidade da reforma tributária solidária, entendendo que aquilo vai voltar em forma de serviços públicos de maior qualidade, de investimentos maiores, e o povo sair dessa situação de manipulação, porque há uma grande manipulação, interessa a quem tem que pagar a dívida ativa, que ninguém entenda sobre o que é isso, como é que funciona. Eu lembro que a gente discutia muito a dívida ativa de Salvador, quando eu fui vereadora, e a gente sempre esbarrava nessa questão, como fazer este assunto virar um assunto que a população se aproprie, porque isso é cidadania, uma cidadania qualificada. Né? E eu quero aqui, portanto, também destacar, a Carla Borges está aqui participando ativamente e mandando dizer que a tributação teria que ser progressiva. Não é justo que quem ganha o salário mínimo pague o mesmo ICMS no perfume que uma pessoa rica paga. Né? O ICMS é igual para ricos e pobres. Essa é uma questão fundamental de a gente tratar. Eu também, quando você falava, né, que, imagine, gente, o jet ski é isento de PVA, o jatinho, o helicóptero, essas coisas todas. Agora, o transporte escolar, que as pessoas compram a van, compram aquela estrutura para poder prestar um serviço de qualidade. Nós estamos aqui, Charles, numa luta junto ao governo do Estado para liberar o IPVA das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras do transporte escolar, porque as pessoas estão com sua atividade econômica paralisada, não tem aula, o ano letivo praticamente está perdido, e essas pessoas estão tendo que pagar essa conta, né? Sem nenhum desconto, sem nenhuma negociação, sem nenhuma isenção. Outros estados até já fizeram isso, mas a Bahia ainda não fez. E a gente sente a disparidade, o quanto é desequilibrado essa questão, a benevolência do Estado com os ricos, e por isso é uma apropriação, eles têm correlação de forças para fazer isso, eles elegem bancadas, o poder econômico incide fortemente na disputa eleitoral e garante bancadas majoritárias que inviabilizam, né, que uma agenda progressista como essa é uma agenda civilizatória, é uma agenda avançada, uma agenda que pode garantir bilhões para o refinanciamento das cidades, dos serviços públicos de saúde, o posto de saúde, o hospital, a escola decente, tudo isso depende de arrecadação. É preciso arrecadar para garantir investimentos públicos em uma infraestrutura de serviços de maior qualidade para a população. Eu vou fazer, então, agora uma outra pergunta, Charles. Em tempos de pandemia, quais seriam as alternativas que os municípios teriam para reduzir a carga tributária? Eu não sei se isso é possível. A carga tributária do contribuinte sem comprometer a sua arrecadação. Essa é uma pergunta. Eu acho que essa pergunta foi de Carla Borges. Não está aqui o nome dela, mas eu acho que foi o nome dela. Eu acho que foi ela que fez. Então, é possível, Carla, ou talvez dialogue com isso que você falou. Se tem uma taxação, né, de grandes fortunas, de altos salários, essa taxação de 20% mesmo, a partir de quem ganha 80
salários, seria uma coisa muito importante. Você já fez a conta do bolo financeiro que volta com uma taxação, por exemplo, desse tipo. Então, é possível reduzir os tributos. Deixa eu ver se eu fiz bem a pergunta. É, reduzir a carga tributária do contribuinte sem comprometer a receita do município. Bom, Lançar uma pergunta. assim, independentemente do tempo que a gente vive de pandemia, não é possível, respondendo assim, bem objetivamente a pergunta, não é possível reduzir a carga tributária do contribuinte sem que isso implique, sem que isso afete a capacidade do município ou do estado, para dar um exemplo. Não. Mas se me perguntarem, é possível reduzir a carga tributária desse tipo ou desse perfil de contribuinte e aumentar a de outro perfil? É possível e necessário. E é possível até fazer isso aumentando a capacidade de municípios e estados de responderem às necessidades públicas. É bom lembrar. Agora, em tempo de pandemia, eu diria assim, taxativamente, não pode ser uma agenda reduzir tributo agora na pandemia. Tem que ser uma agenda pós-pandemia, de um ajuste na tributação. Ele é necessário, ele é fundamental. E alguns ajustes precisam ser feitos agora, este ano de 2020, para que eles possam vigorar em 2021. Porque existe o princípio da anualidade. Vou dar um exemplo do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é um imposto muito badalado hoje, fala-se muito, bem ou mal. Né? Dia desses, aquele apresentador Luciano Huck, né, fez uma declaração aí que deu bastante polêmica. Ele disse que tributar grandes fortunas, mais ou menos isso. Não vai adiantar muito, aliás, é perigoso, porque o pessoal pode ir embora. Né? Os ricos, você vê a qualidade dos ricos que a gente tem. Né? Eu não sei quem disse que a gente não tem uma elite. É errado a gente chamar esse povo de elite, porque a elite estuda. Na verdade, a gente tem um grupo de endinheirados bastante ignorantes, né? Muito ignorantes, muito egoístas, muito com a mente muito colonizada, né? Vivem, têm nojo do Brasil, vergonha do Brasil, mas fizeram fortuna no Brasil, acham tudo lá fora muito bonito e aqui tudo muito ruim, mas enriqueceram aqui, certo? Então nós temos uma elite, entre aspas, muito egoísta e muito que ajuda a explicar muito essa desigualdade no Brasil. É uma elite descomprometida com o seu país, com o seu povo. Tá? E tanto que se recusa a pagar impostos. Foge disso, dessa responsabilidade, e empurra essa responsabilidade para quem vive de salário no Brasil, classe média para baixo, que é quem paga imposto. Então, isso é preciso ser feito. Agora, durante a pandemia, com todas essas demandas, não é uma agenda, não pode ser uma agenda agora. Né? Mas, voltando, imposto sobre grandes fortunas. Nós estamos apresentando uma proposta, inclusive daqui a alguns dias, de Charles, IGF. você pode citar alguns países como exemplo que têm o imposto sobre Ah, grandes fortunas? vários países, a França, por exemplo, tá? Para dar um exemplo que é um exemplo bem clássico. O imposto sobre grandes fortunas, é bom dizer o seguinte, é muito atacado e muito defendido, e a gente tem que dizer isso, ele não é o principal imposto, o de maior potencial arrecadatório, acredite. Embora ele seja um imposto importante e deva ser cobrado. Tá? Nós podemos arrecadar, por exemplo, 40 bilhões com o imposto sobre grandes fortunas. É possível. Então, nós primeiro temos que decidir o que é grande fortuna. Afinal de contas, o que é uma grande fortuna? Há muita polêmica sobre isso. A nossa defesa de que nós queremos chamar grande fortuna de todo o conjunto de bens e direitos superior a 10 milhões. A gente vai chamar de grande fortuna. Acima de 10 milhões é uma grande fortuna. Tá? Sobretudo num país com a realidade do Brasil.
E eu acho que disso ninguém tem dúvida que é uma grande fortuna, 10 milhões, certo? Então a gente quer começar a taxar aí entre 10 e 40 milhões, 1% nos próximos 5 anos. 1%. Vejam como é pouco. De 40 a 80 milhões, 2% por ano. Por ano. E acima de 80 milhões, 3%. Essa é a progressividade que reclamou aí há pouco a Carla, certo? Nós podemos, nos próximos 5 anos, depois desse período, a gente propõe até reduzir essa taxação, tá certo? Por quê? Porque o imposto sobre grande fortuna é importante num país como o Brasil. Porque nós tivemos acumulando ao longo das décadas por um sistema tributário injusto, regressivo, que cobra no consumo, não cobra dos mais ricos, nós permitimos que houvesse um grupo pequeno de pessoas no Brasil que acumularam muita renda e muita riqueza. Vocês terem uma ideia, deputada, em 2012, nós estamos falando de um tempo recente, 2012, há 8 anos, nós tínhamos no Brasil, sabe quantos bilionários? No Brasil, quantos bilionários? Nós tínhamos 74 bilionários no Brasil. 74 bilionários. Esses 74 bilionários, lá em 2012, eles tinham uma riqueza somada de 346 bilhões de reais. 346 bilhões de reais nas mãos de 74 brasileiros. Certo? Em 2019, o ano passado, portanto, 7 anos depois, nós passamos de 74 bilionários para 206. O Brasil tem 206 bilionários. Então, repito, eles eram em 2012 74, em 2019 206. Eles tinham uma renda acumulada, uma riqueza acumulada de 346 bilhões de reais lá em 2012. Sabe quanto esses 206 têm de riqueza acumulada hoje? 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 206 pessoas. Tem o equivalente a 20% do PIB brasileiro. Essa turma não paga imposto. Essa turma não paga imposto. Nós temos no Brasil o dono de banco, que é o Joseph Safra, que é o mais rico, o mais bilionário do Brasil, número 1. É o dono de banco mais rico do mundo, do planeta. Nenhum banqueiro no planeta tem mais dinheiro individualmente que o Joseph Safra, o brasileiro. Então, isso é uma anomalia num país tão desigual como o nosso. A gente tem essa gente bilionária, essa gente tem que pagar imposto. Nós temos que cobrar. Então, o Brasil justifica-se mais do que se justifica o imposto sobre grandes fortunas e mais do que se justifica uma taxação sobre a renda alta, pesada sobre essa turma. Assim como nós temos que taxar mais pesadamente banco, porque banco é o setor da atividade do Brasil, da economia brasileira, que mais lucra, independentemente de crise. Aliás, até mesmo por causa das crises. Quanto mais na crise eles ganham mais do que todo mundo, é impressionante. 120 bilhões de lucro líquido. E quando eles distribuem dividendos para os seus acionistas, o dividendo que os acionistas, pessoas físicas, recebem é isento de imposto de renda, pessoal. Isento de imposto de renda. Então, é isso que precisa mudar no Brasil. Então, nós temos que botar esse dedo na ferida. Corretíssimo. Corretíssimo, Charles. Essa dá uma indignação absurda. Ai, já vai, olha, vai cair a nossa live. Acabou o nosso tempo, já estou sendo... acabou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar novamente, só para a gente terminar, concluir. Quem quiser entrar, eu gostaria que todo mundo entrasse novamente, gente. Mas ela vai cair sozinha.